Graça e paz, livres em Cristo, boa tarde, que Deus abençoe poderosamente a sua tarde. Estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia e pela graça de Deus, cumprindo o nosso propósito nos 42 dias de jejum e oração. E eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, para que nós possamos receber a luz do Espírito Santo, para entender o texto que nós vamos ler nessa tarde. Feche seus olhos, oremos ao Pai. Pai amado, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito seja derramado mais uma vez sobre o nosso entendimento. Traga luz, Pai, para que nós compreendamos a Tua palavra, essa oração que fazemos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler nessa tarde é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 6. A palavra do Senhor Deus diz assim: Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Amém? Queridos, o contexto desse verso que nós lemos mostra para nós o seguinte: Paulo chega em Éfeso e lá em Éfeso ele se encontra com os discípulos de Apolo. Apolo, que era um servo do Senhor, um grande homem de Deus. Você deve se lembrar provavelmente daquela famosa frase: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus, né? Quando Paulo fala sobre isso com os discípulos, que uns estavam dizendo eu sou de Paulo, outros dizendo eu sou de Pedro, né? Cefas, e outros dizendo eu sou de Apolo, e Paulo deixa isso claro. Então, quando Paulo se encontra com esses discípulos de Apolo, ele diz para esses discípulos o seguinte: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles dizem: nós nem sequer sabíamos que existe um Espírito Santo, porque essa é a grande realidade. Os judeus não acreditavam, não tinham essa consciência, não só os judeus, mas também o povo gentil que estava sendo evangelizado pelo cristianismo. Eles não tinham a consciência que existia o Espírito Santo. Então, quando Paulo fala isso com eles, eles declaram: nós nem sequer sabíamos que existe um Espírito Santo. Aí Paulo questiona eles: mas então, por que batismo vocês foram batizados? Eles disseram: nós fomos batizados através do batismo de João. Paulo então diz para eles: olha, o batismo de João era um batismo de arrependimento, e João declarava: eu vos batizo para o arrependimento, mas virá um que é maior que eu. E esse que João Batista se referia era Jesus Cristo. Quando aqueles homens ouviram isso, eram cerca de 12 homens, quando eles ouviram isso, eles desejaram no seu coração o batismo por meio de Jesus Cristo. E então Paulo os levou para um ribeiro, para um rio, e eles foram batizados pelos discípulos de Paulo. E ali, naquele momento, quando eles saíram das águas, Paulo impôs as mãos sobre eles, e aí vem o verso que nós lemos agora nessa tarde. Paulo impôs as mãos sobre eles, e ao orar por eles, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles ainda não tinham o Espírito Santo, eles amavam a Cristo, falavam de Cristo, pregavam a Cristo, mas não tinham o Espírito Santo sobre eles. Então eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em línguas e a profetizar. Sabe, queridos, nós precisamos compreender 3 coisas muito importantes aqui nesse texto que nós lemos nessa tarde. Primeiro é que existe a possibilidade de conhecer sobre Jesus, de falar sobre Jesus, de amar a obra de Cristo, mas não ter em si o Espírito Santo. O selo de Deus sobre nós, o selo da nossa salvação, o selo da nossa inserção ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, o selo é o batismo com o Espírito Santo. Mas não o batismo com o Espírito Santo, e você já foi ministrado sobre isso ontem pela manhã. O batismo com o Espírito Santo não é evidenciado pelo dom de línguas. Na verdade, o dom de línguas é um dos dons do Espírito, mas o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pela transformação de vida. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que revela a nós que fomos batizados com o Espírito Santo? Primeiro, a revelação de que fomos batizados com o Espírito Santo é a transformação de vida, é o abandono daquilo que nos afastava de Deus para servir ao Senhor. É quando você toma a cruz e segue ao Senhor. Segundo, a evidência do batismo com o Espírito Santo é que você se deseja ardentemente se tornar uma testemunha de Jesus, pregar, falar sobre Jesus. Então, não só pregar e falar em cima de um altar, atrás de um púlpito. Não. É falar sobre Jesus para as pessoas. Você deseja falar do que Ele fez na sua vida. Você deseja falar sobre a glória dEle, sobre a graça dEle, sobre o amor dEle. Terceiro, a evidência do batismo com o Espírito Santo é que dentro de nós queima um amor profundo pelo Senhor.
Em quarto lugar, e ainda inteirando esse terceiro ponto aqui, guiado pelo Espírito Santo, esse fogo que queima dentro de nós, que nos faz amar o Senhor, nos faz querer obedecer e seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo deixou claro, aquele que me ama segue a minha palavra, ouve a minha palavra e a obedece. Esses são os que me amam. E em quarto lugar, o batismo do Espírito com o Espírito Santo é evidenciado pela manifestação dos dons. Pela manifestação dos dons. Não apenas o dom de línguas, mas os dons do Espírito. Veja que eles receberam o dom de falar em línguas e de profetizar. E a profecia, você tem ouvido aqui esses dias claramente, que a profecia não é prever o futuro, mas sim a profecia é pregar a palavra, é transmitir a mensagem de Deus para as pessoas. Então, se você de repente olha para você e diz assim, tá, eu não tenho certeza se eu sou batizado com o Espírito Santo, eu indico a você que você olhe, e essa é a segunda observação que nós temos que fazer, olhe para a mudança de vida que aconteceu em você, olhe para o que você já deixou para poder seguir a Cristo, servir a Cristo. Não é uma questão moral, é uma questão de constrangimento. O Espírito Santo nos constrange. Quando você se aproxima dos pecados que você amava no passado, quando você vivia no mundo, agora você se sente constrangido. Da sua boca já não saem mais palavras torpes, sabe por quê? Quando elas saíam, mesmo que, sabe, esporadicamente, em momentos de crise, mas você já tinha o Espírito Santo, aquilo arrebentava você por dentro, você se sentia constrangido, e hoje elas nem saem mais, sabe por quê? Porque você sabe que houve uma mudança no seu caráter, no seu ser, na sua conduta. A mudança de vida evidencia a presença do Espírito Santo, o amor pelas coisas de Deus, se aborrecer com aquilo que aborrece ao Senhor. Agora nós olhamos aqui e vemos, em terceiro lugar, que eles receberam o Espírito depois que foram batizados e receberam a imposição. Eles foram batizados em nome de quem? Até então eles estavam batizados em nome de João Batista. Mas João não era o Cordeiro de Deus. E agora eles receberam o batismo pelo nome de Jesus. Aqui é preciso deixar claro para você uma coisa. Quando você lê na carta aos Efésios dizendo que há um só Deus, um só batismo e um só Espírito, alguns dizem assim, eu fui batizado na minha infância na Igreja Católica, e se há um só batismo, então já sou batizado. Outros dizem, eu fui batizado por aspersão na igreja tal, na denominação tal, então se há um só batismo, eu já fui batizado por aspersão, então eu já estou batizado. Eu fui batizado há anos atrás, me desviei, vivi muito tempo no mundo, fiz tudo de errado, mas se há um só batismo, eu já fui batizado. A grande realidade é que nenhuma dessas formas de batismo que eu disse aqui, o batismo infantil, lá na Igreja Católica, quando você ainda não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é um batismo válido. Por isso que Paulo os batizou, os rebatizou em nome de Jesus. Porque agora eles tinham consciência, eles foram batizados para arrependimento através de João Batista, mas eles tinham a consciência de que eles precisavam ser batizados novamente em o nome de Jesus para um batismo transformador, e eles só receberam os dons do Espírito, e só receberam o Espírito quando eles foram batizados com o verdadeiro batismo, o verdadeiro e único batismo, o batismo em nome de Jesus, o batismo de consciência, o batismo que nos faz entender a obra de Cristo e por isso desejamos ser batizados. Então, se você foi batizado em algum momento por aspersão, que é um batismo que nós, batistas, não consideramos um batismo bíblico, pelo fato até da palavra batismo, do grego baptizo, significar submerso, mergulhado, não existe um enterro jogando apenas um pouco de terra sobre a cabeça. O principal elemento do batismo não é a água. Deus não está preocupado apenas que haja água sendo derramada sobre você. O principal elemento do batismo é a obediência, é fazer do jeito que a Bíblia ensina. Eles foram mergulhados, porque a palavra batismo significa isso. Então, se você passou por qualquer um desses batismos, se você talvez foi batizado, eu quero que você olhe aqui nos meus olhos para você compreender essa verdade. Se você foi batizado e passou um tempo fora, longe da presença do Senhor, conseguiu se desviar e viver o mundo, então você precisa ser rebatizado em nome de Jesus, com o batismo de consciência, com o batismo de arrependimento, com o batismo verdadeiro e único que vai ser um instrumento de Deus para a transformação da sua vida. Então eu quero convidar você a orar nesse momento.
para que você possa pedir ao Senhor para que Ele traga discernimento a você. E se você reconhecer que o seu batismo foi um batismo sem consciência, procure a sua liderança, procure a sua igreja e converse com a sua liderança para que você possa ser rebatizado e batizado com um batismo transformador, para que você possa receber o poder do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, oramos a Ti, te agradecendo pela Tua palavra. Eu sei, Pai, que para alguns é difícil ouvir isso, mas o Senhor é o Deus que trabalha as mentes e os corações. Por isso, Pai, te pedimos, fala aos Teus filhos e filhas, guia-os a toda a verdade e que para a glória do Teu nome, todos nós possamos estar debaixo do centro da Tua vontade, vivendo o poder e o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós. Em nome de Jesus assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus, queridos. Que Deus os abençoe. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé.